Nós vamos falar sobre vida que segue. Júlia, mas tá, segue o quê? Que vida? Pra onde? Depois do quê? Nós estamos voltando de um recesso, de um período onde nós estivemos muito dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos mais próximos. Que as férias foi ontem. Veio aí um feriado super estendido nessa última semana. E agora a gente precisa seguir a nossa vida normal. A nossa vida na escola, no trabalho, na faculdade, nos cursos, em tudo aquilo que a gente faz na rotina. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa vida que segue. E aí, eu queria ver com vocês se vocês se lembram de alguém na Bíblia, e não vale Jesus, que passou por alguma coisa muito difícil, ou que viveu num período muito difícil e que mesmo assim seguiu e permaneceu fiel a Jesus. Diga, Miguel. Jó. Por causa que o diabo perguntou pra Deus se ele poderia tentar Jó, que o diabo acreditava que se tentasse Jó, ele ia parar de seguir Jesus porque ele era um homem muito fiel, e Deus permitiu porque ele sabia que Jó não ia deixar ele. E daí o diabo vai lá, dá muitas... destrói a vida dele em todos os momentos. A mulher dele fala pra ele abandonar o Deus dele, mas ele não desiste e continua perseverante em Deus. Muito bom. Jó é um exemplo de homem que mesmo com muita dificuldade, vivendo num período muito difícil, permaneceu seguindo a Cristo. Quem mais? Tem mais gente, eu sei que vocês sabem. Quem mais? Eu vou dar alguns pra vocês, então, já que vocês estão meio esquecidos. Eu vou lembrar vocês de alguns que vocês vão falar, nossa, esse? Vocês vão ver só. José. Quem lembra de José? O cara que foi vendido pelos irmãos e jogado no buraco e depois virou governador do Egito. E foi quem ajudou ali na hora de libertar o povo de Israel. José passou por um período difícil. Ele foi vendido e largado pela sua família. Mas ele sabia quem era o Deus em quem ele cria. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus já tinha dado para ele. Porque os irmãos dele fazem tudo o que fazem com ele porque ele tinha tido alguns sonhos. E nesses sonhos, ele se tornava quem de fato ele se torna depois, o governador do Egito. Alguém que vai direcionar o povo de Deus também, que vai abençoar o povo de Deus. E aí os irmãos ficaram com o quê? Inveja, com raiva, com tipo, ai, credo, você tá achando que isso é isso? Sabe? E aí os irmãos fazem isso com ele. Mas isso não atrapalha o plano de Deus, porque ele permanece fiel a Deus. Que ele podia falar, já que meus irmãos me abandonaram, não quero nem saber de nada. Aí a mulher do faraó tenta pegar ele, aí ele sai fugido porque ele sabe que isso é errado. E ele permanece fiel ao Senhor. Outro exemplo. Esther. Vamos um exemplo de uma mulher que permaneceu fiel a Deus. Esther. Ela enfrenta o rei para também ajudar o povo de Deus. Ela vive num período difícil em que as mulheres nem podiam não podiam fazer o que ela faz. E mesmo assim, ela fala, não, o povo de Deus precisa de ajuda. E eu sou alguém que ouve a voz de Deus. Então eu vou permanecer fiel a Deus para que tudo aconteça conforme Deus quer. E aí a gente tem mais alguns exemplos. Mas eu quero falar agora dos discípulos. A maioria dos discípulos, eles foram perseguidos. Depois, Jesus morreu, ressuscitou,
ficou um tempo aqui, o Espírito Santo veio e aí os discípulos foram espalhar a mensagem que eles tinham recebido. Os discípulos seguiram a vida. Essa é a parte do vida que segue. Jesus veio, morreu, voltou para o céu e falou, olha, eu vou mandar o Espírito Santo e depois que eu mandar o Espírito Santo, vocês, taca fogo na terra. E eles fazem isso. Eles seguem a vida com base naquilo que Jesus diz para eles. E o fim deles também não é muito legal. Não foi uma vida que seguiu fácil por caminhos com uma grama verdinha, flores bonitinhas e passarinhos cantando. Não, foi uma jornada bastante difícil. Alguns exemplos. João, Tiago, Pedro, Paulo foram homens que morreram por decidirem seguir a vida deles seguindo a Cristo. E a gente também tem exemplos de alguns homens que não deram certo. E no meio da jornada, encontraram outros amores. Sabe aquela música que a gente tá cantando muito, que é queimou todos os outros amores. Esses são os outros amores, aquilo que a gente tira do lugar de Jesus e segue essas outras coisas. E aí a gente tem alguns exemplos, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Arão. Quem já ouviu falar de Arão? Arão era irmão de Moisés, duplinhas. E Arão era tipo o braço direito de Moisés, porque Moisés era gago. Ele não falava direito. E aí ele precisava de alguém que falasse por ele para que o povo entendesse o que estava sendo passado da parte de Deus. E Arão era justamente essa pessoa. Sabe quando vem algum gringo aqui? E aí tem o gringo falando inglês e uma pessoa traduzindo? Era basicamente isso. O gringo era Moisés, o tradutor era Arão. E Arão, Moisés está no monte lá, tendo um tete com Deus, tranquilão. E aí Arão tá ali cuidando do povo. E aí o povo começa a ficar aflito porque Moisés não volta. E aí eles começam a pedir pra Arão pra fazer alguma coisa. E aí eles falam, constrói um Deus pra gente, porque Moisés não volta, cadê Deus? O que tá acontecendo? E aí Arão responde assim, tá bom, traz todos os ouros que vocês tiverem na casa de vocês, que a gente vai construir um Deus. E assim eles fazem. Eles constroem um bezerro de ouro. E aí eles dão pro povo, o povo começa a festejar em cima daquele bezerro. E aí quando Moisés chega, ele fala, tá acontecendo aqui, velho? Pera, eu deixei, tava tudo bem, agora tá essa zona aí, o que vocês estão fazendo? E aí Arão fala, eles me pediram muito. E a gente construiu esse Deus. E aí tem várias outras legais coisas que acontecem nessa história. Mas o que eu queria frisar? Todos nós aqui, nós temos um chamado. Nos relacionarmos com Deus. Se você tem alguma dúvida do que foi pra que você nasceu, e você tá se perguntando, pra que eu nasci? O que eu vou fazer da minha vida? Porque é normal, tá? Todo mundo se faz essa pergunta em algum momento da vida. Eu tô te dando a resposta agora pra você ficar mais tranquilo. Você nasceu pra se relacionar com Deus. É pra isso que nós nascemos, pra ter relacionamento com Deus. Eles eram 3 e ele diz, nós precisamos criar mais alguém aqui. E aí Deus saía lá do céu e chegava lá no Éden e falava, e aí, bora trocar uma ideia, como foi seu dia? Nós nascemos pra nos relacionarmos com Deus. E com base nesse relacionamento, o Senhor nos pede coisas específicas. E aí a gente vai fazendo coisas específicas. Para uns, ele pede para ir para longe. Para outros, ele pede para ser um gerente numa empresa e representar o reino de Deus dentro de uma empresa. Para outros, ele vai ser missionário no bairro dele. Para outros, ele vai mandar para o Japão. Para outros, ele vai mandar para o Acre. Para outros, você só vai ser, sei lá, um químico, um médico, um advogado, um professor que vai levar o reino de Deus naquilo que você fizer. E isso faz parte da nossa vocação, das coisas que a gente gosta de fazer. E Arão, ele foi chamado para ser sacerdote. Ele era sacerdote. Então, naquela época, ele era responsável por levar o povo até a Deus, por entregar os sacrifícios e tudo mais. A partir do momento que Arão fala, tá bom, me traz o ouro, ele nega tudo que Deus pediu para ele fazer. Ele olha e fala,
não vou seguir a vida seguindo a Cristo. Vou fazer isso aqui porque o povo está me pedindo. Então ele faz duas coisas erradas. Ele deixa aquilo que o Senhor deu para ele e ele faz isso porque as pessoas estão pedindo. Porque as pessoas ao redor estão influenciando ele. Então, é um exemplo de alguém que não seguiu. E no meio da dificuldade, no meio do oh my God, o que está acontecendo aqui, se desviou do caminho. Depois eles se consertam e tudo mais. Mas é um exemplo de alguém que vacilou. Outro exemplo. Vocês conhecem Nicodemos? Nicodemos era sacerdote na época de Jesus. Jesus já estava aqui e tal, ele era um top lá da galera da sinagoga. E quando ele ouve falar sobre Jesus, ele fica muito curioso. E parte do que a gente lê mostra que ele tinha interesse, que ele acreditava que Jesus era de verdade. E aquilo que Jesus falava que ele era real. E aí, mas ele tinha um status social. Pô, ele era o presidente aqui, ó. Nos dias de hoje, ele era tipo o pastor Mário de Oliveira. Ele era top na linha, assim, da liderança da igreja. E aí ele não segue Jesus. Ele prefere ficar na vida confortável dele, com tudo aquilo que ele já tinha, do que falar, não, mano, você é o Cristo mesmo, vamos, bora. E o último exemplo. E aí a gente vai ler uma referência bíblica para isso ficar muito claro para nós. Demas. Já ouviram falar de Demas? Esse eu achei que vocês não tinham ouvido mesmo. Demas aparece em Timóteo, na segunda carta a Timóteo. E ele era alguém que estava cooperando com o evangelho. Ele era alguém que era um discípulo de Cristo, que estava ajudando a espalhar a mensagem do reino, suportando algumas igrejas e fazendo várias coisas. E aí, Paulo, no fim da sua jornada, manda uma carta para Timóteo, que é essa que a gente vai ler daqui a pouco. E aí ele fala assim, que Demas fugiu. Fugiu porque, amando aquele século, ele abandonou a fé. E é mais um exemplo de alguém que, mediante as coisas que foram apresentadas, largaram a Cristo. E aí eu quero que a gente leia. Se vocês estiverem com as suas Bíblias, a gente vai em 2 Timóteo 4. E aí, vocês estão entendendo a parada de que a gente tem que seguir a Deus? E aí alguns exemplos de pessoas que a gente pode olhar e falar, nossa, tá, se ele passou por isso e seguiu a Jesus, eu posso passar também. E exemplos de pessoas que falaram, nossa, tava indo tão bem, mas olhou para outras coisas e escorregou e já era. Vocês entenderam essa parte? Fechou. Agora vamos ler. Todo mundo conseguiu abrir? 2 Timóteo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tinico para Éfeso. Quando você vier, traga uma capa que deixei em minha casa e os meus livros, especialmente os pergaminhos.
É bastante coisa, né? E parece que a gente não entendeu nada do que a gente leu agora. Mas, basicamente, Paulo tá falando para Timóteo. Timóteo, na presença de Deus, eu tô falando para você. Não é na presença da gente aqui. Ele fala na presença de Deus, porque tava ele, Deus, ali. Eu tô dizendo para você, permaneça fiel àquilo que te foi entregado. Eu tô dizendo a você, siga a sua vida amando a Deus. Eu estou dizendo a você, siga a sua vida amando as Escrituras. Siga a sua vida sendo um evangelista, levando outras pessoas a amarem a Deus. Porque Demas, amando este século, amando as coisas que acontecem aqui, os rolês, as baladas, as mentiras, os comportamentos, me abandonou. E não só me abandonou, mas ele abandonou o evangelho. E aí ele recebe o adjetivo de fujão. Agora, isso é uma coisa que mexe muito comigo. Já pensou, você chega lá, mano, você fez várias coisas com Jesus, e aí depois você simplesmente é chamado de fujão, porque você decide largar tudo, porque aqui as coisas são legais. Mas isso aqui, tipo, vai passar. E aí você vai ver a vida num lugar terrível. Porque você não vai estar com Jesus. E tá bom, Júlia, mas eu não sou Demas. Eu não tenho perseguição aqui no meu país desse jeito que ele tinha. Eu sei que eu atualmente não vou morrer de crucificado de cabeça para baixo. Nada do que tá escrito aí em todas essas pessoas que você falou vão acontecer comigo. Mas você tem um grupo na escola que talvez eles não sejam cristãos, mas eles são amigos muito legais. Eles são amigos que te fazem rir, que vocês saem pra tomar sorvete, que vocês fazem trabalho da escola juntos, que vocês dão risada. E vocês conversam durante a aula, durante o intervalo. Mas que eles vivem uma vida completamente diferente da sua. E que às vezes, para estar no meio deles, você não segue a Cristo. Você acaba falando coisas que eles falam e fazendo coisas que eles fazem. E isso é um exemplo. Às vezes, sua mãe fala alguma coisa pra você. Minha mãe adora me mandar lavar louça e eu odeio lavar louça. Geralmente eu terceirizo pro meu irmão, que essa é a vantagem de ser irmã mais velha. Mas eu não gosto de lavar louça, cara. Me manda lavar o banheiro, limpar a lâmpada, sei lá, mas não manda lavar louça. Mas minha mãe manda e ela manda em mim, né? E quando eu viro e falo, tá, mãe, eu vou lavar a louça, eu estou seguindo a vida com Cristo. Porque é bíblico quando ele diz, honra o teu pai e a tua mãe. Obedeçam os seus pais, obedeçam as autoridades que estão sobre vocês. E a gente precisa entender essas coisas. Vai chegar um momento em que vocês vão enfrentar coisas mais pesadas, tipo no trabalho. Eu conheço gente que é demitida porque o chefe pediu pra fazer uma coisa e a pessoa falou, mano, isso fere os meus princípios, isso fere a Cristo. Então eu não vou fazer. E aí o cara fala, então beleza, pode ir lá na RH. E isso é preocupante para um adulto, porque um adulto ele tem uma família para sustentar, ele tem contas para pagar, e quando nós pagamos as nossas contas em dia, isso também glorifica a Deus, porque mostra que nós somos bons cristãos vivendo a vida normal. E isso vai chegar em algum momento para vocês, porque vocês vão crescer. Mas permaneçam. Amem Jesus. Não tem nada melhor do que ter Jesus. Vai ser uma vida de flores e grama verde? Não, porque nenhuma das histórias que a gente viu foi flores e grama verde. Se a gente olhar para a história do nosso pastor, ele começou com uma igreja que era um barraco de madeira, com 8 pessoas e, como ele diz, vários ratos. Hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja muito grande, muito bonita, muito limpa, que recebe muitas pessoas. Mas foi um caminho difícil. E vai ser um caminho difícil para nós, porque em João 16:33, se os meninos quiserem colocar, João 16:33, ele vai falar basicamente que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Jesus não nos promete uma vida fácil, uma vida em que vai chegar tudo assim e falar, tá tudo aqui, pode escolher e acabou. É uma vida onde a gente vai precisar renunciar às nossas vontades e tudo aquilo que a gente quer. Mas vale a pena por amor a Cristo. Vale a pena pela eternidade. Quando vocês tiverem que decidir se vocês vão mentir ou não para os pais de vocês, se vocês vão contar alguma história legal só para fazer parte daquela roda de amigos que não é verdade, ou se vocês vão falar determinada coisa que aquele grupo de amigos fala, pare e pense assim: legal, eu vou ter esses amigos aqui por mais uns 10 anos, uns 30 anos, se quando a gente for adulto a gente continuar amigo. E aí essa mentira vai me levar para uma eternidade longe de Cristo, para uma eternidade longe de tudo aquilo que ele promete. Porque lá em Mateus ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque eles receberão a terra por herança. Eles receberão a justiça. Eles receberão uma série de coisas. Aí você para e põe na balança. Literalmente, imagina uma balança na sua cabeça quando você tiver que decidir isso. E eu oro para que a partir de hoje, todas as vezes que vocês precisarem ser confrontados, todas as vezes que vocês precisarem mostrar quem vocês são em Cristo, onde vocês estiverem, que vocês lembrem da Júlia falando exatamente assim: imagina uma balança. E aí nessa balança você vai pôr de um lado o que vai te trazer aquilo que você vai fazer de errado e a eternidade. Nada nunca vai ser maior do que a eternidade, gente. Porque a eternidade é para sempre. Se aqui na Terra a gente passa por umas paradas muito difíceis, imagina ter que viver num lugar longe de Jesus para sempre. Então nunca vai ter nada mais pesado do que isso. Então escolham sempre a Cristo. Agora que vocês vão voltar para suas escolas, alguns já voltaram e vão voltar para suas rotinas, lembrem-se: mas eu tenho 12 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 8 anos, eu tenho 12 anos. Top show. Samuel, Davi, Timóteo, Marcos, todos eles eram de pré-adolescentes, juniores para adolescentes e jovens. Eles não eram adultos formados, teólogos e uau. Eles eram pessoas normais, como a gente, que está numa faculdade, que está num trabalho, que está numa escola e que glorifica a Deus lá. Que é alguém que as pessoas podem ver e seguir a Cristo. Então, lembrem-se disso. Não vale a pena trocar Jesus. E quer um exemplo claro de mais alguém que deu errado? Judas. Judas troca Jesus por 30 moedas de prata. E depois, quando ele cai em si e percebe o que ele fez, ele se mata. Ele se suicida. Porque ele olha e fala: cara, o que eu fiz? Eu troquei o amado da minha alma por 30 moedas de prata. Eu troquei a eternidade com Jesus por 30 moedas de prata. E isso consome Judas. De modo que ele não resiste ao que o inferno colocou na cabeça dele, ao que o diabo tá falando ali na orelha dele. E não é esse o fim que a gente quer para nós. Nós queremos uma eternidade com Cristo. Uma eternidade num reino cheio de paz, justiça e alegria. Uma eternidade num lugar que não vai precisar de sol. Porque os olhos do Senhor, eles vão iluminar tudo. Toda vez que eu penso nisso, eu acho muito louco. Porque, mano, como que o olho de alguém vai clarear tudo? Mas é isso que a Bíblia nos diz sobre Jesus. De que os olhos dele vai brilhar e a gente não vai precisar de sol. E o sol, gente, é muito importante pra gente viver. Nosso organismo, nosso corpo precisa do sol. Então, em nome de Jesus, sigam com Cristo. Agora, nesse retorno, nessa vida que segue, depois de férias, feriado, sigam ela com Cristo. Porque vai ser melhor. Vai ser mais fácil, vai ser mais divertido. Vai ser meio complexo, mas eu vou te contar um segredo. Vai ser complexo de qualquer jeito. Mas com ele é melhor.
Porque nos evangelhos fala que quando Jesus ele tá passando ali uma série de direcionamentos, ele fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração. Falei tudo fora de ordem, mas vocês entenderam. E chave importante. Às vezes a gente fica: eu não me batizei ainda porque eu não tô pronto. Eu não fiz tal coisa ainda porque eu não tô pronto. Não sei o que lá, porque eu não tô pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou lá na frente aceitar Jesus. Mas quando Jesus faz esse convite para nós, tem um pré-requisito, tem um critério para que a gente possa ser convidado. Que é estar cansado, que é estar sobrecarregado, que é ter um fardo pesado nos ombros. A gente não precisa estar 100% para vir a Cristo. O critério é justamente não estar 100% para vir a Cristo. Então, se você tá aí pensando: será que eu me batizo? Será que eu aceito Jesus? Será que não sei o que lá? Sim, porque o critério é a gente não tá pronto. Porque aí ele prepara a gente no caminho. E aí ele troca. Ele não fala que ele vai tirar o que tá de ruim. Ele fala que ele vai trocar pelo dele, que é mais leve e que é suave. Para que a gente continue seguindo junto com ele. O jugo é um negócio que faz 2 bois ficarem juntos. É tipo um troço assim que fica em cima do boi. E aí eles vão caminhando juntos, bonitinhos. E é isso que Jesus faz. Ele pega esse jugo dele e aí ele coloca entre nós e ele. E aí nós vamos juntos. Nós e Jesus. Com aquilo que é mais leve. Porque ele tá com a gente, porque é o jugo dele. Não é aquilo que Satanás tem colocado sobre nós. Não é aquelas mentiras, não é aquelas comparações de que eu sou feio, eu não sou inteligente, meu corpo, minha cabeça, eu não dou certo, eu não entendo, as minhas notas. Isso são mentiras de Satanás sobre vocês. Então sigam a Cristo e sigam ouvindo aquilo que Jesus diz sobre vocês. Vocês são amados, vocês são lindas, vocês são lindos, vocês são inteligentes. Vocês foram chamados para serem destaque onde vocês estiverem, para glorificar o nome de Cristo. Então, em nome de Jesus, sigam a jornada com Jesus. Com Ele do seu ladinho e o jugo leve. Com Ele te falando: filho, não fala isso não. Não precisa, isso vai custar a eternidade. Amém? Vocês entenderam? Vocês estão com uma carinha de pensativo. Vamos orar? Será que o louvor consegue dar um help? Se coloquem de pé para nós orarmos. Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor está aqui. Te agradeço porque o Senhor permaneceu. Porque naquela cruz, quando o Senhor se sentiu abandonado, o Senhor não saiu dela. E o Senhor podia fazer isso porque o Senhor era Deus. Mas o Senhor permaneceu lá. E por isso, hoje, nós temos a liberdade de ter você. Então, Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor encontre os seus filhos. Para que, em nome de Jesus, o Senhor os cele, Deus, com teu Espírito. Para que, em nome de Jesus, eles permaneçam, Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis a vocês, fiéis, Deus, àquilo que o Senhor tem entregado para eles, fiéis àquilo que o Senhor tem prometido sobre o futuro deles, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado na mão de cada um deles, fiéis a quem eles são em você, fiéis à identidade que o Senhor revela sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que eles sejam fortalecidos no seu Espírito, para que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, para que eles levem a palavra em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que eles permaneçam, que em nome de Jesus, Deus, eles se lembrem desse dia e eles se lembrem de tudo que eles têm ouvido aqui. Pai, que em nome de Jesus, tudo que eles têm aprendido dê frutos que permaneçam. Senhor, que em nome de Jesus daqui saiam presidentes, advogados, missionários, em nome de Jesus, médicos, professores, Deus. Que em nome de Jesus eles levem e revelem o teu reino onde quer que eles estejam. Que saiam professores federais daqui, que vão mudar o sistema lá dentro, um a um. Senhor, em nome de Jesus, que saiam psicólogos, que saiam psiquiatras, que saiam pastores que são fiéis a você, Espírito Santo. Pastores e pessoas que não negarão a sã doutrina. Pastores e pessoas comuns, mães, Deus, e pais que honrarão o chamado
maternidade e da paternidade. Eu oro agora para que tudo que eles têm ouvido sobre ser uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, caia por terra e que seja levantado apenas a bandeira do Evangelho, do que é o ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles tenham claro o privilégio que é de servir, a graça que é estar contigo. Em nome de Jesus, que eles permaneçam fiéis a você, que nós permaneçamos fiéis a você e aquilo que o Senhor tem nos entregado, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor os encontre, os cele pelo poder do teu santo nome. Em nome de Jesus, que hoje eles entendam e que isso fique cravado no coração deles, que eles foram chamados para viver contigo e que por mais que tenham muitas dificuldades no caminho, vale a pena seguir a você. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os encontre nessa manhã e que o Senhor os encontre todos os dias. Que o Senhor seja um motivo de cada um deles. Em nome de Jesus. Me prostrar ao chão pra agradecer.